num fim de tarde de um domingo, uma jovem de 18 anos chamada Zoe saiu da casa onde morava com a sua família em Dallas, no Texas, para ir a uma aula na igreja. No entanto, a garota não chegou até a igreja e não retornou para casa. Essa é a história de Zoe Hastings, que nasceu em 21 de novembro de 1996, filha do casal Jim e Cheryl Hastings. Seus pais a descreviam como alguém que fazia todos à sua volta sorrir. Ela era incrivelmente talentosa e, na primavera de 2014, formou-se na Booker Washington High School, focando em artes visuais e teatro. Enquanto estudava lá, ela experimentou atuar e fazer design de figurinos. Zoe também trabalhava como salva-vidas em um clube e, no final do verão, tinha sido promovida a supervisora. Além disso, era formada no Seminário Teológico na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e era comprometida com sua fé. Ela considerou uma oferta de 6 universidades de destaque no Texas, com a oportunidade de realizar uma viagem missionária de 18 meses pela igreja. Tinha um sonho de se tornar médica para ajudar as pessoas. No dia 11 de outubro de 2015, ela foi para uma aula de estudo bíblico na igreja onde frequentava. A jovem estava entusiasmada, tinha acabado de se formar e estava se preparando para a viagem missionária com sua igreja agendada para novembro. Antes de sair, se despediu de seus pais e avisou que voltaria para o jantar, como normalmente fazia. Zoe deixou sua casa por volta das 4h30, dirigindo a minivan da família em direção à igreja. Os pais esperavam que ela voltasse por volta das 6h30 e ficaram cada vez mais preocupados, à medida que o tempo passava, sem sinal de sua filha. Jim e Cheryl tentaram entrar em contato com Zoe por mensagens de texto e várias chamadas telefônicas, mas não tiveram respostas. Desesperados, buscaram a ajuda de amigos na esperança de alguém saber onde ela estava. Mas nenhum deles tinha informações sobre Zoe. Para piorar, a família descobriu que a jovem não compareceu à aula. Às 10 horas da noite, seus pais decidiram entrar em contato com a polícia. No entanto, até a meia-noite, as autoridades ainda não haviam respondido à chamada deles. Temendo pela segurança da filha, decidiram agir por conta própria e registraram um boletim de desaparecimento e continuaram com a busca. Mas apenas conseguiram achá-la na manhã seguinte, quando descobriram que ela tinha um aplicativo de localização instalado em seu celular. O aplicativo indicou que ela estava em um riacho próximo, a apenas 5 minutos de carro de sua casa. Com urgência, dirigiram até o local e encontraram uma cena aterrorizante. Policiais, paramédicos já cercavam a área, com fitas de isolamento por todo o local. A minivan que Zoe estava dirigindo estava em uma posição precária e alarmante, com a frente para baixo no leito do riacho, quase submersa na água. A investigação começou depois de um homem chamado Kurt Arnan contar que passeava com seu cachorro nas proximidades, quando encontrou um estranho que se aproximou urgentemente, relatando um acidente envolvendo um carro e uma jovem no riacho. O homem, visivelmente abalado, implorou a Arnam que o acompanhasse até o local. Juntos desceram até o riacho, onde ele informou a Kurt que a jovem, posteriormente identificada como Zoe Hastings, havia perdido tragicamente a vida. Temendo o pior, ele ligou imediatamente para o 911, mas o misterioso homem que o alertou deixou a cena antes que a polícia chegasse. Quando os policiais chegaram, encontraram-na de bruços em uma poça de sangue, a aproximadamente 3 a 6 metros de distância da minivan. A ideia inicial de que sua morte resultou de um acidente foi descartada rapidamente, pois foi confirmado que ela foi vítima de homicídio. As roupas dela estavam rasgadas, seu vestido levantado acima da cintura e sua roupa íntima puxada até a metade das coxas. Além disso, havia várias feridas profundas no pescoço de Zoe. Durante a investigação,
A polícia examinou cuidadosamente a área em busca de evidências. Todas as portas da minivan, exceto a do motorista, estavam trancadas. No topo do barranco, encontraram uma faca coberta de sangue, que acreditavam ter sido a arma do crime. O telefone da vítima, com rastreamento de localização, revelou que esteve no riacho desde as 17 horas de domingo até a descoberta de seu corpo na segunda-feira seguinte. Conforme a investigação se desenrolava, ficou claro que, após sair de casa, a jovem fez uma parada em um Walgreens para devolver um filme na Redbox a caminho da aula. O horário registrado da entrega foi 4h42 da tarde. No entanto, as autoridades buscavam descobrir o que aconteceu depois desse ponto e por que ela nunca chegou à igreja. Logo, duas testemunhas cruciais se apresentaram. De acordo com eles, observaram uma mulher perto de uma minivan no estacionamento fora da loja. Um deles relatou ter visto um homem afro-americano se aproximando dela apressadamente. Para surpresa deles, ambos entraram na minivan, mas com o homem no lugar do motorista. A segunda testemunha disse ter visto o homem aparentemente segurando algo em sua mão. Após trocar palavras com a jovem, ambos entraram rapidamente na minivan e deixaram o local. A descoberta de DNA na faca encontrada no riacho levou a um avanço no caso. As evidências de DNA apontaram um homem cujo perfil genético já constava no banco de dados policial. Esse homem foi identificado como Antônio Cochran, mas Antônio negou qualquer envolvimento no caso. Entretanto, com base nas evidências e nos depoimentos das testemunhas, ele foi acusado de homicídio qualificado. As acusações se baseavam na crença de que Zoe foi vítima de um sequestro ou tentativa de sequestro, resultando em sua morte. A teoria entre as autoridades era que tudo foi de forma aleatória, sem conexão prévia entre ela e Antônio. Quando o julgamento de Antônio começou, ele se declarou inocente. O caso da acusação girava em torno de que a jovem foi sequestrada no estacionamento da loja enquanto devolvia um filme. Essa teoria foi apoiada pelos depoimentos de duas testemunhas que compareceram ao tribunal. O primeiro, Lester Lee Clark, se identificou como um tatuador que trabalhava próximo ao local. Lester testemunhou que, por volta das 4h45, enquanto se dirigia ao Walgreens, ele viu uma mulher, presumivelmente Zoe, perto do quiosque do Redbox. Mas quando estava prestes a entrar em sua minivan, viu um homem afro-americano, de estatura baixa e corpulento, se aproximar dela e agarrar a porta de seu carro. Ele afirmou que não conseguiu ouvir a conversa, mas observou que a mulher, posicionada na porta do lado do motorista, se moveu para o lado do passageiro e partiram rapidamente. A segunda testemunha, Gary Whitman, era um morador de rua na época e testemunhou que estava do outro lado do estabelecimento. Ele descreveu as mesmas características anteriores, adicionando que o suspeito tinha aproximadamente 1,73 metros de altura e que caminhava de maneira agressiva e discreta. Relatou também que o homem se aproximou da jovem, por trás dela, enquanto ela tentava entrar no veículo. Ele afirmou que ele estendeu os braços para bloquear o caminho dela e parecia pegar algo do bolso. Embora não tenha conseguido ver o objeto, testemunhou ambos saindo com tudo na minivan. Em seguida, Gary correu a uma loja de conveniência nas proximidades e pediu para chamarem o 911. Durante o julgamento, muitas testemunhas falaram sobre as análises realizadas. Gloria Jean Dimick, uma analista de DNA mitocondrial, disse ao tribunal que vários fios de cabelo foram encontrados no local e, embora não seja um identificador único, pode ser usado para excluir pessoas. Com base na análise, o cabelo encontrado no braço esquerdo de Zoe poderia muito bem pertencer a Antônio Cochran. Porém, a evidência mais contundente contra o réu era o DNA de Cochran, encontrado no cabo da faca, que, por sua vez, estava coberta de sangue da vítima. A torre de celular,
confirmou que o telefone de Antônio se conectou no domingo, no local onde o corpo foi encontrado. Antes do sequestro, o principal suspeito enviou várias mensagens de texto para diferentes pessoas. Mas a que mais chamou a atenção da acusação foi feita, às 9h30 da noite, para Frank Torres, irmão dele, dizendo: "Eu realmente preciso de você, irmão. Não sei o que está errado comigo, Frank. Tanta coisa aconteceu. Eu preciso de você, irmão." Além de tudo, no dia seguinte do desaparecimento de Zoe, ele não compareceu ao trabalho. O promotor também informou ao juiz que Antônio pesquisou notícias locais e de crimes 32 vezes, sendo 5 relacionadas à vítima. Já a defesa apresentou um caso convincente buscando lançar dúvidas sobre a argumentação da acusação de que Antônio era responsável pelo assassinato de Zoe Hastings. Eles discutiram a validade das evidências de DNA e a confiabilidade dos depoimentos. Paul Johnson, advogado de defesa, destacou que, no momento em que a jovem sumiu, Antônio estava ajudando um amigo, o que o colocava em um local diferente de onde disseram tê-lo visto. Ele também questionou os depoimentos das 2 principais testemunhas, pondo em pauta a credibilidade de Gary, que tinha um histórico criminal e de uso de substâncias ilegais, e sugeriu que seu depoimento poderia ser não confiável. Mas reconheceram que o DNA de Antônio foi encontrado no cabo da faca, mas propuseram uma teoria alternativa. Sugeriram que seu DNA poderia estar na faca, quando ele trabalhou em um cinema local, onde poderia ter entrado em contato com o objeto. Além disso, a ausência de impressões digitais dentro ou fora da minivan levantou dúvidas sobre as alegações das testemunhas de que Antônio havia segurado a porta durante o suposto sequestro. A defesa também destacou que o médico legista não encontrou evidências de agressão sexual e Antônio não foi acusado por esse crime, implicando que esse detalhe foi usado para inflamar o júri. No final, Paul Johnson instigou o júri a considerá-lo inocente, enfatizando a importância de tomar uma decisão com base nas evidências apresentadas, em vez de ceder ao sentimento popular. Já a acusação discordou e implorou ao júri que considerasse Antônio culpado. A deliberação do júri se estendeu por quase 23 horas ao longo de vários dias. Durante esse tempo, eles buscaram mais detalhes e esclarecimentos do juiz sobre 3 pontos específicos, incluindo uma foto da loja, DNA mitocondrial e a linha do tempo das entrevistas policiais. Com relação aos 2 testemunhos, no final, o júri considerou Antônio Cochran culpado da acusação menor de homicídio, em vez de homicídio qualificado. A decisão sobre a sentença levou apenas 6 minutos e Antônio foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, acompanhada de uma multa de $10 mil. Após a morte da filha, a família ficou devastada, mas, apesar da dor, eles se reergueram aos poucos. Jim Hastings foi nomeado bispo da igreja deles e passou uma noite por semana na igreja de 500 membros, ajudando outros a resolverem seus problemas. Cheryl Hastings se tornou enfermeira após o nascimento de seu 3º filho. Em sua dor, Cheryl encontrou um novo propósito.